Olá, minha gente, tudo bem? Hoje eu venho comentar um pouco sobre um provérbio, assim, que eu amo demais, né, assim, porque ele fala exatamente da questão de que um amigo, muitas das vezes, chega a valer mais do que o próprio irmão, né? E, para quem me conhece, assim, o finalzinho de 2024 foi bem desafiador, né? Eu passei por algumas mudanças que me fizeram refletir muito em algumas coisas, assim, da minha vida. E teve um casal que me acolheu demais, um casal amigo meu. E eu me senti assim tão encolhida, sabe? Tem quando você se sente que você pode fazer mais, mas parece que você tá dentro de um casulo, você faz de tudo e parece que você não consegue sair. Era como eu me sentia assim, tão desesperada. É claro, assim, eles me acolheram e tudo, mas a gente não quer estar, né, assim, muito tempo na casa de ninguém, a gente não quer. Mas ao mesmo tempo eu não sabia como sair, sabe? Eu não sabia como sair daquela situação. E eu vendo hoje esse provérbio, né, que é Provérbios 18, né, capítulo 18, versículo 24. Depois vocês dão uma olhadinha. E fala exatamente nisso, né? Fala exatamente disso, né, que no momento da angústia, o amigo se faz muito mais do que assim um irmão. E esse casal, eu não sei se por a gente fazer parte da mesma religião, né, a gente começa a ter um certo entrosamento maior, né? A conversa flui de uma maneira mais natural quando você faz parte, né, seja de uma religião, seja de algum grupo específico. E daí eu me sentia muito acolhida, assim, por eles. É, com certeza, assim, nessa minha mudança, nessa minha trajetória, eles foram pessoas que foram enviadas, assim, por Deus. Eu fico até emocionada, assim, quando eu lembro, porque é tão bom você sentir que você está passando por um momento desafiador e você tem em quem pelo menos segurar assim a mão, porque depois que você passa, você vê que, meu Deus, eu chorei por isso, eu passei por um negócio por isso daqui, mas no momento que você está passando é muito difícil, né? No momento ali que você está passando é muito desafiador. E como eu sempre venho falando aqui nos vídeos, tudo que vem pra gente tem um propósito maior, né? E eu acredito muito em tudo que eu falo aqui, tudo que eu falo é algo que eu acredito demais. E em tudo eu vi a mão de Deus, sabe? Até na questão do meu emprego. Na época que eu tava assim, eu ia pra casa e vinha pra casa dessa minha colega, tava bem agoniada, minha vida tava sem norte, não tem, né? Tava muito sem norte minha vida. E daí eu comecei a pedir a Deus, assim, que até então eu não trabalhava, que eu tinha um bebê, né, e tal. E eu pedi, assim, muito a Deus que me ajudasse pra mim ter um emprego. Porque pelo menos no emprego eu ia conseguir comprar algumas coisinhas que eu tinha, né, necessidade. Poderia vir alugar uma casa, poderia fazer algumas coisas que no momento eu tinha essa limitação. E eu achei, assim, tão bacana. Teve um dia, assim, que eu pedindo, né, e esse casal, amigo meu também, vinham sempre apresentando, né, toda essa minha causa, né, nas mãos de Deus. E teve um dia, assim, que teve uma noite, né, vamos dizer assim, que eu me acordei de madrugada e fui pedir a Deus, né, que de alguma maneira Deus abrisse as portas, que eu que Deus tivesse misericórdia de mim, porque capacidade eu não tinha nenhuma, mas o Senhor sabia que tudo que eu me empenhava a fazer, eu sempre gostei de fazer tudo com muito zelo, sabe? Eu sempre fiz as coisas para os outros como que fosse para mim, como que fosse para Deus. Eu nunca gostei de fazer as coisas só porque é pro outro, fazer de toda maneira. E daí, nessa madrugada, eu tava pedindo a Deus, né, que me ajudasse. E no quarto dessa minha amiga, ela tava pedindo também a Deus. Praticamente foi no mesmo horário, assim, que a gente tava fazendo a oração, cada uma pedindo a Deus por toda essa minha jornada, né? E daí, minha gente, na mesma semana, eu recebi uma ligação e meu WhatsApp tava desconectado, né? E quando eu vim ver essa ligação, que era do meu trabalho, né? Que era do pessoal que ia me contratar, foram 10 dias depois. A pessoa me ligou dia 7, eu só fui ver essa mensagem dia 17, pra você ver como é algo assim. Quando Deus prepara, né? Não tem quem tire. Não tem quem tire de você. E daí, quando eu conectei no meu WhatsApp, eu vi várias mensagens dessa pessoa e eu não sabia. E daí eu mandei mensagem pra pessoa e tal, né? E ela falou, é de um emprego que vai ter aqui e tal, mas eu vou ver se ainda tá disponível. Aí eu, tá bom. Aí eu fiquei assim na cabeça, se for da parte de Deus, vai dar certo. Se não for, era livramento. E daí, minha gente, as coisas se encaixaram de um jeito assim, tão
tão bonito que eu não tenho nem como explicar, porque foi tudo assim muito rápido, entende? Foi tudo muito rápido. Eu só sei que eu já estava na sala do médico para fazer os exames, para poder levar para esse pessoal, para poder eles me contratarem, que foi até um emprego que eu passei um tempo, né, na prefeitura, trabalhando em um hospital, que eu já até relatei aqui no vídeo anterior. E daí, depois eu falei pra minha amiga que tinha conseguido o trabalho e tudo. E ela disse, Andressa, eu tinha pedido assim a Deus tal dia e tal. E a gente falando, eu disse, foi mesmo no dia que eu pedi a Deus também, de madrugada e tal. E daí, minha gente, toda essa conversa é pra reforçar. Às vezes, o outro tá passando por um momento tão difícil e você acha que você só tem o dinheiro, ou então você acha que é só uma questão material para suprir aquela pessoa. Mas quando você se dedica à sua amizade, sabe? De dizer assim, fulano, eu tô com você. Fulano, o que você tá precisando? Mas não ficar só naquela coisa do assistencialismo, mas naquela parte assim do apoio, sabe? Eu me senti muito apoiada por eles. Até conselhos assim de André, você vai com tal roupa, sabe? André, você faz assim. Eu, eu recebi deles. Em tudo, assim, em tudo eu vi o operar de Deus. Até a filhinha deles, né? Que teve um momento que eu cheguei tão triste e a gente conversando e eu comecei a chorar. E a filhinha deles veio assim, bem pequenininha, aí veio e me abraçou. Criança geralmente abraça e sai, né? E ela não, ela me abraçou e ficou abraçada assim comigo. É uma cena assim que eu não vou esquecer nunca. O carinho, assim, eu senti Deus me abraçando no corpo de Annalise. Eu me senti abraçada por Deus, porque não tem explicação. Não tem explicação uma criança chegar em você e abraçar e ficar abraçada com você. Sabe assim, ficar ali. E daí, minha gente, foram tantas coisas que Deus fez na minha vida quando eu passei, né, por essa experiência lá na casa deles e eu sou muito grata. Eu sou muito grata porque em tudo eu sentia que eles torciam por mim, sabe? E ainda hoje eu sinto demais, assim, que eles torcem por mim. Eu também torço muito por eles. Oro muito pela casa deles, né? Que cada vez mais Deus abençoe. Eu sou muito assim, eu gosto de estar muito em casa, eu sou muito caseira. Mas eu sei, assim, que de alguma maneira eles sabem o amor que eu tenho por eles, sabe? E é isso, minha gente. Se vocês têm algum amigo que está passando por alguma dificuldade, não só na dificuldade, mas a todo momento que vocês puderem acolher, orar por aquela pessoa, não ficar naquela de ficar só criticando, não, tentar se colocar um pouco no lugar do outro, tentar ser um pouco Deus na vida do outro, sabe? Porque ó, tudo que a gente faz volta pra gente. Eu lembro que nessa época que eu tive na casa deles, eles, né, assim como a maioria das pessoas trabalham, recebem ali seu salário e mal dá para um mês. E Deus também fez uma obra tão bonita na vida deles, nesse tempo que a gente tava passando por todas essas dificuldades e tudo. Deus fez uma obra assim muito bonita também, que eu também não vou esquecer. Deles ganhando assim um dinheiro que veio, entre aspas, do nada, sabe? Pra você ver como Deus, ele honra. Tudo que eles fizeram por mim, eu não teria dinheiro algum assim que pudesse pagar, porque é algo espiritual, é algo de amizade, sabe? E eu sou muito grata. E eu procuro fazer isso assim com as pessoas que vêm até mim, ou então que eu sinto que tá um pouco abatido com alguma coisa, porque eu acho que é exatamente esse o grande ensinamento que Deus quer que a gente tenha, né? De a gente passar por algumas situações para que a gente tenha um olhar mais empático, né, com a dor do outro. Então esse vídeo assim é para agradecer por todas as pessoas, por esse casal e por todas as pessoas que passaram na minha vida, que deixaram uma boa um cheiro agradável, sabe? Que deixaram algo muito especial na minha vida, no meu coração. Muitas das vezes eu não sou muito de falar, chegar pra pessoa e ficar falando, mas eu sei que Deus toca no coração daquela pessoa pra só no olhar ela sentir que a gente é agradecido. Então, assim, esse vídeo é pra despertar esse olhar mais empático pro outro e também pra gente começar a olhar pros lados, sabe? E procurar apoiar o outro, porque às vezes a gente tá tão focado nas nossas coisas que acaba esquecendo das dores dos outros, né? Acaba esquecendo de algumas coisas que a gente já passou e que a gente superou e que a gente poderia, de alguma maneira, ser um remédio, né? Pra vida, pra curar alguma dor do outro. Então que a gente sempre tem esse olhar, minha gente, pra todas essas questões. Que a gente possa
amar o outro da maneira certa, que a gente possa acolher mais. E era esse o recado que eu queria deixar. E muito obrigada por vocês estarem aqui acompanhando. Se vocês sentirem, curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal para que a gente possa caminhar juntos, né, por todo esse projeto. E é isso, minha gente. Muito obrigada e um beijão.